Retomando as nossas aulas, hoje nós vamos com um tema novo, né? O tema 4 é uma continuação dos clássicos, né? E é assim como ficou conhecida essa parte, né, inspirada no lado lá francês do Fayol, né? Como sendo a teoria clássica da administração. E ela começa com o engenheiro Henri Fayol, né? Ele se formou pela Escola de Engenharia de Minas, França. Ele nasceu em Constantinopla, ou Istambul hoje, né? na Turquia. Morreu em Paris, né? E ele funda o Centro de Estudos Administrativos e passou a coordenar reuniões semanais, onde participavam industriais, funcionários públicos, escritores, filósofos, né? E esse pessoal estava discutindo as questões ligadas à gestão pública e privada, né? Em 1997, esse centro foi transformado no Comitê Nacional de Organização Francesa, né? Foi adquirido pelo Instituto Francês de Gestão, um grupo educacional laureate. De toda a sua experiência, ele escreve o livro Administração Industrial Geral, né? Esse importante livro de 1917, né, foi resultado de observações na vida profissional dele. Há um tom de reflexão, né? Ele pretendia escrever 2 volumes, mas não deu certo, o segundo não saiu, né? E esse primeiro volume ele divide com a primeira parte por que o ensino de administração é importante e aquilo que ele considera sendo os princípios e elementos da administração. E nesses princípios da administração, ele cria e estudou muito as funções da empresa, né? A empresa tem que transformar matérias-primas em produtos, né? Ou prestar um serviço, né? Então, a primeira questão que ele colocou é a função técnica, aquela da produção ou manufatura propriamente dita, né? A função comercial de comprar e vender, ou fazer trocas, né? Bem, a função financeira procura e a utilização do capital, né, e a transformação dos produtos e serviços em dinheiro, né? É muito importante a preservação dos bens, pessoas, né, a proteção de quem trabalha e dos bens, tanto os produtivos quanto os resultados do trabalho. Isso tudo precisa ser registrado, né? E aí vem a importância da contabilidade, né? E, no ponto de vista dele, o mais importante, as funções administrativas, né? Como prever, organizar, comandar, coordenar e controlar uma organização. Nenhuma das funções anteriores tem o encargo de formular o programa geral de ação da empresa, de constituir seu corpo social, de coordenar os esforços, de harmonizar os atos, né? Essa era a visão do Fayol, e vocês podem ver que vocês estão ouvindo novamente uma coisa que eu já falei, um tal de PODC. Planejar, organizar, dirigir e controlar, né? No caso, planejar, a previsão, organização, organizar, comandar e coordenar, né? Seria o dirigir, e o controle, né? Então, vem do Fayol o início dessa função administrativa. Fayol também traz dois conceitos dele, né, que depois vão se evoluir, né?
ele fala uma diferença entre governo da empresa e administração da empresa. O governo conduziu o empreendimento na direção dos seus objetivos, procurando usar melhor seus recursos, né? Então, algo que você começa a pensar mais para onde vamos, por que estamos aqui, né? Uma coisa mais, uma preocupação maior da direção maior de qualquer organização. E no ponto de vista dele, dá apoio a isso, né? Então, as atividades muito mais próximas de um dia a dia seria a administração. Então ele separa o que ele entende como estratégico de atividades operacionais. E ele é o primeiro a pensar naquela pessoa que toma decisões sobre recursos, né, para atingir objetivos. E ele começa a definir o papel do gerente, aquele que gere, né? É um dirigente que toma decisões, estabelece metas, define diretrizes e atribui responsabilidades aos integrantes da organização. E aí ele vem com uma espécie de um manual, né? O gerente tem que assegurar a cuidadosa preparação dos planos e sua rigorosa execução. Cuidar para que a organização humana e material seja coerente com os objetivos, né? Estabelecer uma autoridade construtiva, harmonizar atividades e coordenar esforços, né? E aí vai e ele coloca 16 pontos de vista, né? De como um gerente deve proceder, né? Até o 16º, combater o excesso de regulamentos, burocracia e papelada. É bem interessante isso, né? E ele também elaborou 14 princípios da administração, né? Um deles, e o primeiro, é a divisão do trabalho, né? O segundo, autoridade e responsabilidade, né? Você tem autoridade, mas tem a responsabilidade de atingir objetivos, né? A disciplina, unidade de comando, unidade de direção, interesse geral, as questões ligadas à remuneração, centralização, cadeia escalar, isso é linha de comando, uma hierarquia estabelecida, né? Um lugar para cada pessoa e cada pessoa em seu lugar. Então precisamos criar ordem. A equidade no tratamento de pessoas com benevolência, porém justiça, não excluindo a energia e o rigor necessários, né? Bonzinho, mas pode ser rigoroso. A estabilidade pessoal, iniciativa e o senso do espírito de equipe, né? Então, ele criou 14 princípios que, se hoje pensarmos, eles são discutidos até hoje e nas organizações, né, mesmo com a evolução de maneiras de pensar o mundo, né, são princípios que alguns deles ainda continuam sendo válidos, se não quase todos, em parte, né, mas isso vem tanto os conselhos a um gerente como os princípios de administração vêm da sua observação pessoal e ele vai criando, onde ele transcreve isso para o livro dele. O princípio da remuneração, né, uma preocupação dele muito grande em todo momento, né? Ele tem no livro tem várias, né? E ele pensou várias possibilidades de remuneração, inclusive a participação nos lucros
e prêmios por desempenho, né? E lá naqueles princípios do século. Vamos falar um pouco mais das funções do processo administrativo na visão de Fayol. Metade do livro, praticamente, ele trata desse assunto, né, que é a questão da previsão, organização, comando, coordenação e controle, né? E quanto às funções, Fayol não indica nenhuma ordem ou sequência, são partes do mesmo conjunto e cada uma de forma independente, né? Então vamos falar um pouco. A previsão, né, o primeiro elemento da administração, utiliza dois termos para essa função: a previdência, cuidado com o futuro, e a previsão, no sentido de planejamento. Então, olhar as perspectivas que possam ocorrer no futuro, né, e fazer um planejamento para isso, né? Prever significa, ao mesmo tempo, calcular o futuro e prepará-lo. Instrumentos, né, programa de ação, ele define resultados esperados, linhas de conduta a seguir, etapas a percorrer, meios a empregar, um quadro do futuro com os acontecimentos próximos figurando com mais clareza e os distantes mais vagos, né? Então ele vai criando cenários para pensar o futuro e define previsões, prazos, né, diárias, semanais, mensais, anuais e decenais, o que, segundo ele, formava a diretiva da empresa. No aspecto da organização, né, ele pensa o material e o social. O lado social é o corpo social, então, os trabalhadores, né, as pessoas, né, e como distribuir o trabalho entre eles, né? Viu a questão vertical, né, a hierarquia, e a horizontal, né? Cada operação, né, a produção, a comercial, a financeira, né, e a função administrativa, né? Então, ele adota o conceito de Estado-Maior. Então, você teria uma estrutura de apoio ao chefe maior, né? Ele não gosta muito de muitos supervisores sobre o mesmo operário ou mesmo trabalhador, né? Isso, no ponto de vista dele, dá confusão. E proposição de recrutar e formar as pessoas para ocupar posições. Então ele começa a questão do recrutamento e da formação profissional, né, enfatizada na necessidade de programas de capacitação administrativa. Bom, o comando tem a função de fazer o corpo social funcionar, né? Ele é dividido entre os chefes da empresa, né, nos vários níveis, né? Ele fala em competências e do conhecimento dos princípios gerais da administração para poder comandar, né? E ele estabeleceu vários preceitos para facilitar o comando. Primeiro, conhecer as pessoas da equipe, conhecer os contratos que regem as relações da empresa com o empregado, fazer reuniões entre as equipes e incentivar as iniciativas, né, individuais, né, dos membros da equipe. Já a coordenação, havia uma necessidade de sincronizar as operações para evitar atrasos, falta de materiais, frustrações, inconstância, né? Então ele antecipa ideias hoje consagradas, consagrar em uma operação as implicações para as demais operações e equilibrar o abastecimento e o consumo, né? Enfim, instituir um cronograma de atividades para que elas tenham começo, meio e fim. E para assegurar a coordenação, ele propõe a conferência semanal dos chefes de serviço, uma reunião onde os chefes vão lá, né, e passam a discutir como estão as operações, as dificuldades encontradas, o que precisam, né, o que eles propõem para resolver,
Já é um passo aí para pensar em equipes, né, de trabalho. Controle, verificar se os programas das diferentes operações estão sendo realizados, né? Aquilo que foi planejado se está acontecendo, né? Há desvios, precisam ser corrigidos, né? Evitar que ocorram erros no futuro, né? Para as grandes empresas, ele recorre a agentes especiais, né? Os controladores ou inspetores do funcionamento. Charles de Frémille, bom, é francês, Frémille, divulgou o Fayol em inglês. Em 1927, publicou uma nota biográfica e uma resenha das doutrinas administrativas de Fayol, né, no boletim da Sociedade Taylor. Ele constata que ambos são complementares. Taylor se preocupou muito mais de organizar a produção. Já Fayol, ele olhou muito mais para o gerente, né? os que vão gerir uma organização. E prega que ambos se completam, o que é uma grande verdade. O Joseph Carlios, né, outro discípulo, né, em 1918 torna-se professor de administração na Escola de Altos Estudos Comerciais e ministra a disciplina Fayolismo. Publicou o livro de administração de empresas comerciais e industriais, cita Napoleão como um exemplo de líder, né, de liderança ou de um gerente, né? Quem dá as ordens tem que avaliar as consequências, senão ele não é adequado para o comando. Né? Entende que antecipação, previsão e planejamento são as atividades mais importantes da administração. Isso é curioso porque no Brasil há uma despreocupação com o planejamento, né? E dizem que nos outros países o planejamento demora geralmente, consome 80% do tempo de um projeto, de alguma atividade, né? E 20% para você executar. No Brasil dizem que é o contrário, gasta 5% em planejamento e 95% em tentativas de fazer com que o planejamento ande ou refaz tudo e toca como a coisa tem que ir, né? Assim, é uma maneira de colocar que nós não costumamos ter o hábito do planejamento. Talvez uma reflexão, né, a gente comece a partir desse pessoal que começou a administração de uma maneira mais científica. Eles sempre preocuparam muito com a previsão e o planejamento. Bom, o Ringwald Urey é um britânico, né? Ele tem estudou história, né? E teve, por acaso, que lutar na Primeira Guerra Mundial. Portanto, ele participou do exército e mesmo sendo da academia, ele chegou a um posto de oficial, major. E ele respeitava os princípios de treinamento militar e levou isso como inspiração para pensar a administração, né? Foi diretor do Instituto Internacional de Administração em Genebra, na Suíça, né? Quando patrocina a primeira tradução para o inglês do livro Administração Industrial e Geral do Fayol. Eu destaco 2 livros dele, Os Elementos para a Administração de Negócios, né? Esse de 1943, e Notas sobre a Teoria das Organizações, publicado em 1952. Bom, muitos comentam uma visão crítica da teoria clássica, né? E, obviamente, nós estamos com um olhar de 100 anos depois do que muito foi escrito, né? Então, numa visão pós 100 anos, fica mais fácil a gente enxergar
e poder criticar pontos que a gente entenda não ser corretos, né? O Chiavenato, ele ressalta num dos seus livros que tratava-se de uma abordagem muito simplificada da organização formal. Fala que a visão da organização em termos lógicos, formais, rígidos e abstratos. Desconsidera o conteúdo psicossocial. E muitas normas, né, prescrição de normas. Também fala da ausência de trabalhos experimentais. Não foram experiências, né, foram observações empíricas, né, foi muito mais empirismo. Verdade, houve a pretensão de elaborar uma ciência da administração, porém fundamentada-se na observação e no senso comum. Estabelecem princípios equivocadamente, pois princípio, como sinônimo de leis, deve desenvolver um alto grau de regularidade e consistência, né? Realmente, quando você faz aqueles, se fizer daquelas regras colocadas, né, como se fosse um princípio, uma lei imutável, né, não dá. Isso era uma coisa que sustentava-se com uma visão do momento, né? E essa questão da teoria da máquina, né, com a consideração da organização sob o prisma de um comportamento mecânico, né, que ela funcionava como engrenagem, né, e a tentativa de coordenar do firewall ou, pelo excesso de divisão do trabalho e uma tentativa também de organizar do Taylor, né? Mas enfim, eu volto a dizer, né? Claro que a gente tem que ter uma visão crítica sobre essas teorias passadas, né? Elas são o começo do que foi se construindo no conhecimento da administração. E para a gente saber o que nós temos hoje, né? E saber que isso foi uma evolução de um passado, onde houve uma tentativa de criar princípios, teorias e tudo mais, né? É óbvio que a gente precisa olhar, ver, né? E, claro, entender que isso muitas vezes não pode ser aplicado ao nosso momento de vida, né? A realidade, houve uma mudança histórica no comportamento das pessoas, no excesso de produção hoje, na época a produção não conseguia suprir as necessidades de todas as pessoas, e tem um monte de questões aí que precisam ser contextualizadas. Quero agradecer a todos, né, por ter ouvido esta aula. Espero ter colaborado para iniciar um conhecimento de administração até o momento para vocês, né? E até amanhã.